Quero convidar você para ler a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versos 1 a 4. A palavra diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós vamos falar sobre Tiago a partir de agora. Assista este e os outros vídeos. Não perca nenhum. E para você não perder nenhum, o jeito é muito simples. Primeiro, se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora mesmo. É só clicar aqui embaixo. Segunda coisa que você pode fazer é ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que nós publicarmos um vídeo, você vai ser informado. Terceiro, você pode nos ajudar a que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo divulgando o nosso canal nos seus meios de comunicação, grupos de WhatsApp. E quarto, você pode colocar as suas dúvidas ou as suas sugestões aqui na área de comentários, bem embaixo. Fique à vontade. Desejar o meu abraço e a minha gratidão do coração do pastor. Tiago nos chama a testar o coração, a testar as experiências. Mas ele nos chama também para testarmos as nossas reações, as nossas respostas. Capítulo 1, verso 4, ele diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Talvez você tenha respostas automáticas a determinadas situações. Pessoas que convivem muito tempo como marido e mulher sabem como o outro costuma, em situações normais, reagir a determinadas circunstâncias. Pais sabem o que esperar dos filhos e filhos normalmente sabem o que esperar dos pais. Todos reagem a estímulos. Reagimos a toques, a sons, a luzes. Reagimos às adversidades. Como você reage às provações da sua fé? Lamentavelmente, tem sido ensinado por aí por falsários religiosos que o crente não pode sofrer, o crente não pode ser provado. É bem conhecida a música: pare de sofrer agora, Jesus tem para você toda a vitória. Agora só depende de você continuar sofrendo ou vencer. Talvez até você tenha cantarolado no ritmo. É verdade isso? O que essa música diz é uma verdade de fato. Você vê isso na história dos crentes no Senhor Jesus. Isso é uma verdade teológica, você vê isso nas Escrituras. Pare de sofrer agora. Por causa desse tipo de ensino universalmente anunciado, muitos crentes não estão mais dispostos a suportar o sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, nem mesmo uma simples dor de cabeça. E quando tem problemas, lamentam, murmuram, esperneiam e choram como meninões mimados. Muitos jamais saberão o que é ter sua fé provada. Se forem submetidos à provação da fé, como se sairão? Sem grandes provas, já se lamentam, murmuram, esperneiam nas redes sociais, fazem ameaças e alguns chegam até a blasfemar contra Deus, falando mal da igreja do Senhor. Mas a pergunta bíblica é: o que a provação da sua fé tem produzido? Segundo o apóstolo Tiago, ela deve, se for mesmo provação da fé, se for mesmo perseguição por causa da verdadeira fé, ela deve produzir perseverança aliada à alegria. Assim, podemos afirmar, de acordo com Tiago, que a aprovação da fé produz alegre perseverança, mesmo que você esteja sofrendo injustiças da parte dos homens. Mas Tiago vai além. Ele diz que a aprovação da fé também deve produzir perseverança completa. A palavra que traduzimos por completa, teleios, significa produzir crescimento moral. Significa que vai resultar em maturidade para o crente que é provado. Isso pode ser observado objetivamente. A Bíblia nos traz dois casos para nós analisarmos. O primeiro é o do apóstolo Paulo. Paulo diz que ele era blasfemo, ele era insolente, ele era perseguidor da igreja. Está em 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. Mas ele obteve misericórdia porque fez essas coisas porque ignorava a graça de Cristo, era incrédulo. Mas Paulo foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Paulo tornou-se um instrumento de divulgação do Evangelho entre os gentios, e isso em meio a provações. Atos 9:15. A palavra do Senhor diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em que Paulo nos ajuda a entender este assunto? Paulo foi provado, e inicialmente provado de uma maneira bem dura.
Paulo foi rejeitado pela igreja. Em Atos 9:26 diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, duvidaram da sua fé. O perseguidor também vai se tornar perseguido por causa da fé. Em Gálatas 1:23, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Até que ele completa a caminhada cristã. Em 2 Timóteo 4:7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas há outro exemplo, um homem chamado Demas. Um homem que foi companheiro de Paulo em seu trabalho missionário, um homem que foi colocado no mesmo patamar de cooperadores dos evangelistas Marcos e Lucas, em Filemão 24, mas que diante das provações da fé, abandonou o caminho do evangelho, voltou para o mundo porque amou o presente século. Note que as provações nem sempre são ameaças, como já disse anteriormente, pois pode ser convite para aproveitar os prazeres do mundo. Isso aconteceu, por exemplo, com José, na casa de Potifar, no Egito, em Gênesis 39:7. Pergunte a você mesmo: em que a aprovação da sua fé tem lhe ajudado a amadurecer de maneira integral? Nossa tradução não permite aqui ver o jogo de palavras que Tiago usa neste texto, mas vamos tentar entender de maneira mais clara. É como se ele estivesse dizendo: a aprovação da sua fé deve ser completa para completar você. Ela deve ser total para que você se desenvolva totalmente. Nenhuma área da sua fé deve ser deixada de fora, porque só assim nenhuma área de sua vida ficará sem o desenvolvimento necessário. Existe uma certa zombaria entre os praticantes de fisiculturismo quando alguém se dedica a desenvolver somente uma parte do corpo. Há aqueles que fortalecem braços e peitoral, mas permanecem com outras partes do corpo sem o mesmo desenvolvimento, resultando numa figura, no mínimo, desproporcional, para não usar uma expressão mais forte. Para evitar isso, os profissionais da educação física estabelecem programas de treinamento adequados, balanceados e bem distribuídos. E cada parte do corpo vai se desenvolvendo mais ou menos na mesma medida. Quando o Senhor permite que a sua fé seja provada, é para que você cresça moral e espiritualmente, para que você se desenvolva até alcançar a estatura de varão perfeito. Pergunto: você está crescendo? Como você está crescendo? Como saber essas coisas afinal? No próximo vídeo nós temos algumas respostas. Desejo um abraço do coração do pastor.